Oi, oi, galera! Hoje eu vou fazer a resenha do filme que acabou de estrear no cinema, da saga Sobrenatural, o quinto filme, que é Sobrenatural, A Porta Vermelha. Sobrenatural, A Porta Vermelha é a sequência dos dois primeiros filmes, que é o de 2013 e 2010, que é o Sobrenatural 1 e Sobrenatural 2. Inclusive, ele começa aí com o final do filme 2, que traz o John e o Dalton sentados no sofá, passando por uma sessão de hipnose com o amigo da Elise, reprimindo aí todo aquele processo, todo aquele momento de trauma que eles passaram e esquecendo e tentando viver uma vida feliz. Só que parece que o diretor não gosta de final felizes nessa saga, né? Então, sempre vem problema. E esse não é diferente. Então, se passam aí 10 anos, o Dalton tá indo para a faculdade, o John e a Renee acabaram se separando, então tá bem complicada aí a situação da família Lambert, né? E aí o Dalton e o John estão com problema, eles não conseguem se relacionar bem. O Dalton tá numa espécie de garoto rebelde e o John se excluiu da família, né? Tá vivendo sozinho, tá numa situação mais reclusa. E a família tá bem distante depois de tudo que aconteceu. E o que acontece é que ele vê que tá faltando alguma coisa, ele sempre fica naquela questão de que tá faltando alguma coisa, que parece que apagaram a memória dele, que ele não lembra mais das coisas. E aí o filme também começa aí com o velório da avó, Lorraine, que no caso é a mãe do John e vó do Dalton. E eles ficam tentando buscar essa coisa que ele acha que tá tendo algum problema com ele. E ele resolve buscar a ajuda do médico para tentar saber se tá com algum problema, né? Físico, neurológico. E o Dalton entra para a faculdade de artes. E dentro dessa faculdade, ele ali, quando ele começa a desenhar, ele acaba resgatando algumas memórias daquela época, né? Alguns traços, alguns resquícios do demônio vermelho, por exemplo. Ele resgata a lembrança da porta vermelha. E aí o filme gira em torno disso, deles tentarem resgatar essa memória que foi apagada e tentarem entender o que está acontecendo com eles. E John e Dalton tentar ter uma relação aí de pai e filho que eles não conseguem ter. Bom, eu acho que o filme é mais do mesmo, não teve nada de novo. Eu fiquei me perguntando assim que eu saí do cinema o porquê desse quinto filme, já que não teve novidades, né? Eu achei que esse filme viria aí para trazer explicações que ficaram soltas aí nos outros filmes. Então tivemos 4 filmes aí que deixaram algumas pontas soltas na questão da Elise, na questão do Dalton, da família, e não foi explicado, ficou igual aos outros. Então, voltamos aí naquele mesmo processo de Dalton e John entrarem no além, tentarem sair, eles estão lá na porta vermelha, vão ver o demônio vermelho e tentarem sair daquela situação toda. Então, a única coisa que veio de diferente foi que a gente descobre agora o pai do John, o que aconteceu com ele. A gente descobre que ele também tem a mesma esse mesmo dom do John e do Dalton, né? Então passou do pai do John pro John e do John pro Dalton, né? Então o pai dele também passou por essa situação, aí ele foi internado no hospital psiquiátrico e acabou morrendo, porque até então a gente não sabia, né, da atual situação do pai dele. Mas assim, é explicado de uma forma muito curta, muito rápida. Então, assim, eu acho que faltou isso, desenvolvimento para o filme. Então, faltou desenvolvimento para alguns personagens, faltou desenvolvimento para algumas
para algumas coisas ali. Então o filme ficou muito raso, muito confuso, porque eu esperei algumas respostas que não tiveram. E esse filme é mais do mesmo, como eu disse. Então, essa coisa do jogaram mais o drama do que o terror, né? Então, tivemos aí essa relação do John com o Dalton, que eles estão numa relação de pai e filho muito difícil, porque o Dalton se afastou do pai, o John se afastou do filho, e eles estão tentando ter essa relação que eles não conseguem. E ao mesmo tempo tentando entender o que aconteceu com eles pós o coma do filho, que na verdade não era um coma, né? E o filme fica em volta disso. Então foi mais drama do que terror. Eu acho que eles se perderam um pouco nisso. E o terror ficou muito de segundo plano. E assim, eu vou admitir que realmente tiveram 2 jump scare no filme que funcionaram super bem. E eu, assim, sou muito difícil de tomar susto com filme de terror, porque como eu sou muito fã, para nós fãs de terror, é bem difícil a gente, assim, sentir, assustar com o filme, né? E para quem não sabe, o jump scare é as cenas de susto. Aquelas cenas que dão susto nos telespectadores são chamadas de jump scare. E esse filme trouxe aí 2 cenas, né, que dão esses jump scare e funcionaram super bem. Então são cenas bem bobinhas que a gente acha que não vai dar em nada e de repente vai. Então foi bem interessante, eu gostei. Isso aí eu tenho que admitir que realmente funcionou. E uma cena que incomodou bastante também, porque no terror a gente tem aquelas cenas que dão agonia, né? Que é a cena da ressonância magnética. Que o John tá fazendo uma ressonância, tá até no trailer. E essa cena, assim, a gente já sabe que ressonância magnética é bem difícil, é claustrofóbica, né? E imagina, então, quando você tá fazendo uma ressonância magnética e de repente apaga as luzes e tem uma alma penada ali dentro, né? Então, uma sensação louca. E a gente fica agoniado no cinema, porque uma cena, é um plano sequência de mais ou menos uns 10 minutos a 20, eu não sei. E assim, deixa a gente bastante agoniado. Então foi uma cena que o Patrick Wilson fez muito bem. Ele deixou a gente bastante tensa no cinema, assim, com essa cena. E essa é uma franquia que eu acho que infelizmente não funcionou. Nós temos aí 5 filmes, né? E eu acho que é igual eu falei, deixa muita ponta solta. E se a gente comparar, por exemplo, Patrick Wilson fez 2 filmes de terror aí, o Invocação do Mal, uma franquia maravilhosa, que é uma franquia que eu sou apaixonada, e essa franquia. Então são assim totalmente diferentes com o mesmo ator, e a gente percebe que a direção faz totalmente diferença no filme, o roteiro, que é total diferença. E esse filme, eu acho que falta isso, um desenvolvimento melhor, uma forma melhor de passar isso pra gente, né? Uma história, porque é uma história interessante de pensar que as pessoas vão pro tal além, poder sair do corpo, lidar com essas formas sobrenaturais, né? Que quando ele sai do corpo, os demônios tentam possuir o corpo da pessoa. É muito interessante a história, só que eu acho que ela não conseguiu desenvolver de uma forma interessante. E acabou que ficou faltando alguma coisa ali para dar o tchan do negócio, para ela ser uma grande franquia. Então é um filme totalmente descartável. Eu acho assim que ele não precisava ir para complementar, foi totalmente desnecessário. Eu achei que a Sony fez mesmo só para ganhar um pouquinho aí, para lucrar, para dar uma graninha extra. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Se você curtiu a saga, curtiu os outros 4 filmes que foram ao cinema, Sobrenatural, né? Então eu acho que vale a pena conferir no cinema. Se você não curtiu muito, sentiu como eu senti, assim, que os filmes aí deixaram um pouco a desejar, foram falhos, esse não é diferente. Então eu já, de antemão, já aviso que você vai sair meio decepcionado do cinema.